a paz de Deus esteja com você. Estamos no primeiro domingo após Pentecostes. Saudamos a você com as palavras do profeta Isaías que diz: os serafins diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Isaías, capítulo 6, versículo 3. Desejamos a você um abençoado culto. Procure um lugar tranquilo para assistir o culto, fazer em conjunto conosco as orações e também cantar com a gente. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor, Deus poderoso. E Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo é o Senhor, Deus poderoso. Que era, que é e que há de vir. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Justo, justo, justo é o Senhor. Justo é o Senhor, Deus poderoso. E justo, 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 justo é o Senhor. Justo é o Senhor, Deus poderoso. Que era, que é e que há de vir. Justo, justo, justo é o Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas vocês. Lembro uma palavra de Atos, capítulo 4, versículo 33, que diz: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Que lindo deve ter sido esse testemunho dos apóstolos. Deus se alegra e derrama bênçãos sobre todos. Qual é o testemunho que você tem dado? Aqui diz que o texto Deus se alegra e derrama bênçãos e mais bênçãos. O testemunho vem também a partir do diálogo, da conversa, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós demonstramos. Numa família é muito importante que haja conversa.
e onde que os filhos, o casal, eles precisam combinar as coisas juntos, né? Como vão fazer a semana, decidir em conjunto. E é muito importante esse tempo assim de partilha, de compartilhar assim o que a gente quer comprar, o que a gente sonha, o que a gente deseja, e compartilhar as alegrias, as tristezas. E Deus diz que é bom, que é agradável que as pessoas vivam em união, que compartilhem, né, alegrias e tristezas. Mas parece que hoje, né, assim como Deus se alegrava lá com o testemunho, com aquilo que os discípulos e os apóstolos falavam, será que Deus se alegra assim com aquilo que a gente fala na nossa casa, com aquilo que a gente faz? Será que está tendo essa união a partir do diálogo, a partir das ações? Por exemplo, acontece problema quando, por exemplo, num casal, uma mulher, ela vai lá e compra um tapete de R$800, aí não fala nada. Mas chega em casa com o tapete, nem consultou a família, não conversou. E o marido, quando vê, poxa, mas por que tu não falou? Por que nós não combinamos? Não era isso que nós iríamos fazer, não era uma prioridade. Primeiro era a gente trocar a geladeira. E aí criou todo um ambiente, você nem pediu a minha opinião. E aí os filhos vendo aquela situação, ou na igreja também, quando nós falamos em Pentecostes, falamos do atuar, do agir de Deus dentro da igreja, dentro das lideranças, né? Por exemplo, numa reunião, não é eu quero que seja feito assim. A minha voz, eu decido sem consultar os outros. Não, né? É muito importante conversar, dialogar, partilhar e a partir daí levar um testemunho em conjunto. Por que isso? A gente sabe que as pessoas, elas pensam diferentes, têm ideias diferentes, mas sempre quando conversam, quando partilham, quando falam uns para os outros aquilo que sentem, podem encontrar um caminho. Agora também a gente precisa aprender a viver isso, fazer esse exercício na nossa casa, né, com os nossos amigos, aí vai para a escola, com os amigos da escola, também na vida comunitária. Então, lembro assim que a graça, a paz, o amor de Deus, a vivência em comunidade, o agir do Espírito Santo, nos ajude a viver aquilo que diz o Salmo 133, como é bom, como é agradável viver unido, né? Viver em união os cristãos, dando testemunho daquilo que Deus faz na nossa vida, na nossa família e em nós. Amém. Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou. A esperança deste show brotou e o povo novo deu suas mãos e caminhou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar e viva o amor. Queremos nos dirigir ao nosso bondoso Deus com uma oração, incluindo a nossa confissão de pecados, o nosso reconhecimento por todas as falhas que temos vivido e cometido. Senhor Deus, que o nosso testemunho seja agradável a Ti e que ajude a levar outras pessoas a Deus. Pedimos, ó Deus, que nos auxilies a refletirmos sobre nossos pensamentos, palavras e ações. E dizemos todos juntos, recitando as palavras do hino que diz: Se sofrimento te causei, Senhor, se ao meu exemplo o fraco tropeçou, se em teu caminho eu não quis andar, perdão, Senhor.
Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo, sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma a minha vida entregue a ti. Amém, Senhor. Uma palavra de anúncio da graça. O perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode oferecer ou receber. A falta de perdão é como uma pedra amarrada aos pés de alguém, que a arrasta para o fundo do mar. Se Deus perdoou os nossos pecados e se nós queremos ser parecidos com Deus, somos convidados a também perdoar uns aos outros. O Salmo 86, versículo 5 diz: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. De sermos chamados filhos de Deus, de sermos chamados filhos de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Isaías capítulo 6, leitura bíblica. Versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Todo-Poderoso, e a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: Agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: Quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: Aqui estou eu, envia-me a mim. O Senhor Deus me disse: Vá e diga ao povo o seguinte: vocês podem escutar o quanto quiserem, mas não vão entender nada. Podem olhar bem, mas não enxergarão nada. Isaías, faça com que esse povo fique com a mente fechada, com os ouvidos surdos e com os olhos cegos, a fim de que não possam ver, nem ouvir, nem entender. Pois se pudessem, eles voltariam para mim e seriam curados. Até quando isso vai durar? Eu perguntei, e ele respondeu: até que as cidades sejam destruídas e fiquem sem moradores, as casas fiquem completamente vazias e os campos sejam arrasados. Eu, o Senhor, mandarei o povo para longe deste país, e as cidades ficarão vazias, e mesmo que fique no país uma pessoa em 10,
ela também será morta. Os que restarem serão como o toco de um carvalho que foi cortado. O toco representa um novo começo para o povo de Deus. Até aqui. Que a paz de Deus esteja com você. Hoje temos um texto do Antigo Testamento, do livro de Isaías, capítulo 6, um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Um livro belíssimo, dividido em 3 partes. Mais ou menos o texto demarca o tempo de 742 a 687 a.C. O texto que lemos, o capítulo 6, fala da vocação, do chamado de Isaías, da visão de Isaías quando mesmo estava no templo. As pessoas iam ao templo oferecer sacrifícios. O início do texto fala da morte do importante rei Uzias. Uzias era um rei que conduziu por um bom tempo o povo de Israel, com decência, com justiça, com humildade, inicialmente, quando ele estava com Deus. Mas ali nós notamos no final, antes deste livro, que é interessante que quando as pessoas começam a caminhada com Deus, capricham, né? Estão junto de Deus, estão próximos de Deus, mas depois há um afastamento. O rei afasta-se de Deus e assim os anos foram se passando e torna um rei duro, um homem que levava o povo à idolatria, virou um homem ambicioso, uma grande sede de poder. Há um grande afastamento da presença de Deus, do Deus que é santo, santo, santo. O rei e o povo padecem, estão perdidos. Vivia-se então, o rei morre, vivia-se um tempo de sombras, um tempo de luta, um tempo de falta de esperança em todos os arredores. E é interessante que esse texto, Isaías vai ao templo, ele costumamente ia ao templo oferecer talvez até sacrifícios. Isaías vai ao templo e acontece algo extraordinário. Há um encontro com Deus. A sua mente abre-se e ali proporcionando uma visão. O chamado de Isaías por Deus. Mas Isaías então ele pensa, ele olha para dentro de si e reconhece: meu Deus, Senhor, eu tenho lábios impuros, eu vivo com um povo de lábios, de atitudes impuras. Ai de mim, eu estou perdido, eu também estou perdido, sou como esse povo aqui. E então o primeiro aspecto deste texto muito importante, Isaías, ele olha para dentro de si e reconhece a si mesmo como alguém fraco, como alguém humilde, como alguém impuro, como alguém pecador. Então, primeiro ponto, reconhecer-se como pecador. Se colocar diante de Deus para ser corrigido, para ser purificado. E nem sempre isso é algo fácil, isso não acontece na vida das pessoas. Quantas são as pessoas que vêm diante do templo, vêm diante de Deus e saem do mesmo modo que entraram, não mudam nada na sua vida, não se reconhecem como pecador, mente fechada, olhos fechados. Sabem que tem pessoas que vêm diante de Deus e querem mandar em Deus, se acham, né? Se acham as pessoas top de linha, como diz a brincadeira dos jovens, né? Tá se achando a última bolachinha do pacote. Tem pessoas que alguns se acham assim. E Isaías, ele é tocado ali. Ele tem um profundo encontro com o Pai e reconhece a sua condição assim de impuro, de pecador, de alguém fraco. O segundo aspecto importante deste texto
Deus molda, Deus tira o entulho da vida, Deus tira a impureza. Segundo ponto, a purificação, ela vem de Deus. O texto no versículo 7 diz assim, vamos acompanhar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Há um processo de purificação, de limpeza. Alguém de vocês já assistiu? Eu sei que o pessoal na TV começa a navegar nos canais, né? Não sei se alguém já assistiu algum programa da Discovery de sobrevivência, em que o pessoal é largado em alguns lugares e eles precisam então dar um jeito de sobreviver. E ali o que é fundamental é o quê? É a água. A água para manter o corpo então purificado, hidratado, mas quando a gente não pode tomar qualquer água, porque ali a água está impura e vai nos matar. E alguns momentos destes programas coloca como que as pessoas fazem para purificar a água. Elas têm que ferver. Fervem com o fogo. Ou dentro de um recipiente, colocam a água e pegam uma brasa bem quente do fogo e colocam dentro da água, a água borbulha e mata as bactérias, todas, purificando, para que a mesma esteja pronta para ali a hidratação do corpo. No texto ali fala da brasa, que o serafim coloca e tira e ali purifica os lábios de Isaías. A brasa, nós podemos dizer que é o Espírito Santo, que vem a nós no dia de Pentecostes, que vem a nós no dia do nosso batismo e concede a cada um de nós uma renovação espiritual, a purificação dos nossos pecados a partir do nosso arrependimento, a partir do nosso reconhecimento que nós somos pecadores e que nós carecemos da graça e do amor de Deus. E sabem que para Deus é um prazer perdoar, porque Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Então, primeiro ponto, aquele reconhecimento como pecador. Segundo, é Deus quem purifica, Deus que renova. E o terceiro, Deus então concede o chamado para a missão. A missão de Deus para Isaías. A partir de ser purificado, Isaías se coloca a serviço. Ele recebe uma missão de Deus. Então, eis-me aqui, Deus, envia-me a mim, a este povo, a este lugar. Mas lá no fundo do coração vem aquela dúvida: meu Deus, ó Pai, será que eu consigo? Vem o medo, vem o temor, vem a dúvida, porque aquele povo era um povo ruim, era um povo que carregava dentro de si muita maldade. Os moradores de Jerusalém eram pessoas muito impuras, havia muita indecência. Ele morava no meio de um povo muito complicado, que faziam coisas muito erradas, muito ruins. E quem não sabe que como é ruim quando nós temos ao nosso lado pessoas que não fazem aquilo que é bom. Esses dias, após um culto, a gente conversando, com o distanciamento com algumas pessoas, e um membro compartilhou assim: ai, pastora, como está bom morar neste lugar na praia, eu posso ir no mercado com segurança, eu converso com algumas pessoas na rua, a gente está tendo aqui tranquilidade, de caminhar, de sair, de conversar com as pessoas, não há tanta violência como há em algumas cidades onde a gente vai,
Porto Alegre, por exemplo, é uma cidade onde nós temos que estar com muitos cuidados. É cerca elétrica, é alarme, temos que cuidar quando vamos atender alguém. No culto nós temos um segurança ali na frente. Então, o contexto de Isaías era um contexto de muita tensão. E ele recebe essa missão de Deus neste lugar. Pedir para que o povo olhe novamente para Deus. E olha, vou contar aqui, em vários pontos descreve que Deus ele estava muito triste com aquelas pessoas. Lá no capítulo 1, a gente projeta para vocês acompanharem, Deus ali fala assim, ó, ai desse povo mau, gente cheia de pecados, todos são ruins, todos são perversos. Eles abandonaram o Senhor, rejeitaram o Santo Deus de Israel e viraram as costas para Ele. Essa frase eu ouvi muito poucas vezes na minha caminhada ministerial, quando alguém me disse, pastor, aquela família me virou as costas. Então é algo muito ruim. Quando a gente ouve alguém dizer assim, ó, virar as costas para alguém, né? Deus está então realmente muito triste, muito decepcionado, porque virar as costas para Deus é andar totalmente em outra direção. Ainda ali no capítulo 1, 11, 13, nós acompanhamos assim, ó, Deus diz assim, ó, eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Estou farto de bodes, de animais gordos queimados no altar. Estou enjoado do sangue de touros. Não quero mais carneiros nem cabritos. Quando vocês vêm até a minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre nos pátios do meu templo? Não adianta nada me trazerem ofertas. Eu odeio o incenso que vocês queimam. Não suporto as festas da lua nova, os sábados e as outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo. Havia muita idolatria, uma cegueira espiritual, uma ingratidão, muita injustiça contra órfãos, contra mulheres. Nós somos chamados por Deus para uma missão. Nem sempre essa missão ela é fácil. Ela exige muito de nós, ela exige uma vida de fé, de oração, de comprometimento com Deus. Parece que é como se hoje nós fôssemos anunciar a palavra de Deus lá dentro de uma prisão. Alguém já entrou num lugar assim? Onde as pessoas foram presas pelos mais diversos crimes. E ainda falam que não mentem, que não roubam, saem de lá muitas vezes na prisão nos dias que tem que sair, né? Com tornozeleira eletrônica e continuam cometendo várias e várias coisas ruins, roubando, matando. É difícil, sabe aquelas pessoas, gente difícil. E ali Isaías é colocado para anunciar, para falar. Queridos amigos e irmãos em Cristo, a missão de transformar vidas, ela é muito árdua. O coração das pessoas muitas vezes é um coração duro, um coração egoísta, ambicioso por poder, né? Por vaidade. Falando na missão, há missões difíceis na vida pastoral também, na vida dos discípulos, na vida dos membros, que se prontificam inicialmente para fazer algumas coisas, mas aí também vem o medo, como veio a Isaías. Será que eu consigo? Será que eu sou capacitado para a missão? E aí temos que lembrar que a missão, ela é dada, ela é concedida a nós por Deus. Então Deus nos capacita, Deus nos ali impulsiona.
E a gente não pode fugir. A gente não pode ficar dando desculpas. A gente tem que encarar, a gente tem que ser corajoso. A gente precisa lembrar que Deus está conosco. Deus nos capacita para fazer as coisas mais difíceis. E nós não estamos sozinhos nessa missão. Nós não vemos Deus, mas temos que sentir que Ele está presente conosco. Ele que nos renova para evangelizar. Eu quero finalizar aqui no tema do ano da nossa igreja, também fala de viver o batismo dons a serviço. A serviço, muitas vezes nós estamos lá como uma árvore cortada, eu não vou conseguir produzir bons frutos, eu não vou conseguir fazer, mas muitas vezes mesmo nós, estando cansados, estando agora neste tempo de pandemia, muitas vezes assim, fragilizados, encolhidos, Deus ali nos capacita ainda assim para produzir bons frutos, como essa árvore aqui, que foi cortada e ali ainda na sua essência ela continua produzindo, porque a nossa essência, o nosso coração, se ele busca esta fé em Deus, a gente continua produzindo bons frutos. Finalizo com palavras de ânimo do livro de Isaías, do próprio profeta, que diz assim, Isaías 40, 29, Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Isaías 40, versículo 31, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças. Andam e não se cansam. Isaías 41, versículo 10, por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão vitoriosa. Amém. Jesus disse, ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como Ele fez. E como Ele fez. E eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Pense na pessoa que você mais gosta. Uma pessoa bem importante para você. Se essa pessoa fosse lhe visitar, o que você iria oferecer de comida? Tenho certeza que você iria oferecer o melhor que tem. Dar o melhor que tem, não é verdade?
Deus, Ele gosta tanto de nós que sempre se preocupa em nos dar o melhor, nos dar tudo de bom, nos dar muitas bênçãos. Mas e o que nós oferecemos a Deus? Muitas vezes só o resto. Quem só oferece resto, recebe resto. Parece que é assim. Porque Deus, Ele cobra que o tenhamos como alguém importante em nossa vida. E quando a família coloca Deus em primeiro lugar, as coisas começam a dar certo. Até nas contas que temos para pagar. Primeiro o acerto da conta com Deus, depois as outras coisas. E muita gente faz o contrário, por último o que é de Deus. Em Provérbios 3:9, lemos: adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Imaginem que bênção! Quando nós oferecemos a Deus o que temos de melhor, Ele vê e nos agracia novamente. Diz então, você receberá tanto que não terá nem onde armazenar de tantas bênçãos que terá. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Profetas te seguiram e ouviram tua voz, andaram mundo afora e pregaram sem temor. Seus passos tu firmaste, sustentando seu vigor. Profeta, tu me chamas, vê, Senhor, aqui estou. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Coloquemo-nos diante de Deus em oração. Ó Senhor, ajude-nos a sempre oferecermos o que temos de melhor. Quando estivermos fazendo algo, que seja com alegria, boa vontade e ânimo. Ajuda-nos a também agirmos em conjunto, compartilharmos as nossas ideias e intenções. Que possamos ser compreensivos com a forma de viver e falar de outras pessoas. Pai bondoso, intercedemos pelos que sofrem, pelos que não têm o que comer, pelos que estão sem emprego, pelos que vivem em depressão ou estão em algum sofrimento. Que a tua bondosa mão alcance essas pessoas e que haja transformação. Que a angústia se transforme em paz. Que o choro se transforme em alegria. Que o desespero se transforme em esperança. Tudo mais pedimos na oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Convido você para, em um momento, fechar os olhos e visualizar que você está em alguma comunidade, na igreja, recebendo a bênção, e desta bênção vem o cuidado e a proteção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós
e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre todos nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz, a sua bênção e a sua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De bons poderes se